dia em Jesus. Eu quero falar sobre um assunto central na nossa fé, é algo que é importantíssimo compreendermos, é algo que faz parte da nova natureza, faz parte dos filhos de Deus, e esse assunto é oração. E a Bíblia nos ensina em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, o seguinte: e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Essas pessoas, esses anciãos, eles tinham taças de ouro cheias de incenso, e eles estavam apresentando isso diante de Deus, diante do Cordeiro. E esse incenso são as orações dos santos. Eu quero falar um pouco sobre oração, e com certeza nós não conseguimos falar sobre todo o assunto chamado oração em uma única mensagem. Nesses 30, 40 minutos aqui que vocês me dão de atenção, a gente não consegue falar todo o assunto oração. Mas eu quero trazer aqui um pensamento que com certeza vai edificar as nossas vidas. O texto que lemos diz que o incenso que estavam naquelas taças de ouro são as orações dos santos. Isso nos ensina, isso mostra que orar e ter as orações diante de Deus é um privilégio para aqueles que são chamados santos. Aqueles que não são considerados santos, eles não têm as suas orações em uma taça de ouro apresentada diante do Cordeiro, diante de Deus. Isso é um privilégio para aqueles que são santos. Quem são os santos? Santos são todos aqueles que creem na obra de Cristo Jesus, todos aqueles que têm fé em Deus e na obra do seu Filho Jesus Cristo. Quantos de vocês creem em Jesus? Então somos todos santos aqui. Nós cremos que Ele nasceu da Virgem, Ele cresceu em graça, conhecimento. Nós cremos que Ele foi crucificado, Ele morreu a nossa morte, Ele derramou o seu sangue pelo meu e pelo seu pecado. Nós cremos que Ele redimiu nós debaixo do senhorio do pecado, debaixo do senhorio da morte. Nós cremos que Ele nos purificou do pecado. Nós cremos que no terceiro dia Ele ressuscitou porque fomos justificados em Cristo Jesus. Nós cremos que Ele foi assunto aos céus e em breve voltará. Nós cremos nisso, nós somos considerados santos. Somos considerados uma nova criação. Aquelas pessoas que vieram aqui à frente, levantaram as suas mãos e disseram: eu creio em Cristo Jesus, eu quero receber Ele na minha vida. Eles acabaram de mudar de pessoas que não eram santas para pessoas que agora são santas em Cristo Jesus. Eles saem daqui como uma nova natureza. Eles saem daqui como pessoas santificadas em Cristo Jesus. Então você que é santo, você tem um privilégio dado a você, que é poder orar e ter a sua oração apresentada diante de Deus. Queridos, esse é um privilégio dos santos. O Evangelho de Mateus nos ensina, no capítulo 6, versículos 5 ao 9, Jesus falando um pouco de oração, e ele diz assim: e quando orarem,
Perceba que se nós somos uma nova criação em Cristo Jesus, fomos santificados em Cristo Jesus, Ele já nem considera que não vamos orar. Ele diz, quando orarem, Ele já diz, vocês têm que orar, isso faz parte de vocês. Se você não está orando, você está deixando de usufruir de um privilégio seu. Então Ele diz, eu não entendo alguém que se converteu e não ora. Jesus está dizendo assim, quando vocês orarem, Ele parte do princípio que se somos santos, se temos Cristo Jesus, nós vamos orar. Quando orarem, não é se orarem, se algo acontecer e você for orar, Ele está dizendo, quando orarem. Faz parte de nós orarmos. Não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições. Não fiquem falando a mesma coisa. Pastor, todo dia eu oro pelo mesmo assunto. Não fique repetindo e orando as mesmas coisas como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Queridos, Ele diz, quando orarem, orem assim, Pai nosso. Da mesma forma que a oração é um privilégio para aqueles que são considerados, são chamados santos, oração é um privilégio para aqueles que são filhos. Ele diz, quando você for orar, ore assim, Pai nosso. Ou seja, quem é que pode orar ao Pai Celestial? Aqueles que são chamados filhos de Deus. Orar é um privilégio de filho. Agora pense comigo, se você é filho, isso é um privilégio que foi dado a nós pela obra de Cristo Jesus. Mas todo filho é herdeiro de seu pai. Todo filho nasce com direito à herança do seu pai. Todo filho nasce para ser cuidado pelo seu pai. Deus é um pai bom, que cuida, que ama, que zela. Ele tem zelo por nós. Ele estende o seu amor e a sua mão em nossa direção. Se somos filhos, então, nós somos herdeiros. E nós temos direito a essa herança em Cristo Jesus. A bondade de Deus está estendida em nossa direção. A boa mão de Deus está estendida em nossa direção, porque somos filhos do nosso Pai Celestial. Você entende que eu estou ensinando? Você é herdeiro. E se você é herdeiro, a herança você conquista ou você recebe? Herança você recebe, é um direito de filho. Por isso ele diz, não fique orando e falando as mesmas coisas. Não fique pedindo e pedindo e falando e repetindo, como se por tanto repetir, isso fosse criar méritos para você receber algo de Deus. Isso os pagãos fazem, os gentios fazem, aqueles que não creem em Cristo Jesus, aqueles que não são chamados filhos, ficam pedindo, falando, como se não fosse deles. Mas aqueles que sabem que são filhos amados de Deus pela obra de Cristo Jesus, esses têm direito à herança. E herança você recebe. O seu pai já sabe das coisas que você precisa. Ele já se comprometeu a cuidar de você. Ele já estendeu a boa mão dele em sua direção. Você não precisa ficar repetindo como se ele não estivesse ouvindo. Ele é um pai amoroso e ele tem a mão dele estendida em sua direção. Nós recebemos a herança, nós não tentamos conquistar a herança. Herança você recebe agradecendo. Você diz, Pai Celestial, obrigado porque a sua boa mão está sobre mim. Obrigado porque o Senhor já me deu o perdão dos meus pecados. Obrigado porque o Senhor já me fez uma nova criação. Obrigado porque você me fez rei e sacerdote. Obrigado porque você me fez herdeiro e me abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Obrigado porque o Senhor me fez herdeiro do mundo pela promessa, pela descendência de Abraão. Obrigado. Nós recebemos a herança agradecendo.
Receba a herança. Receber a herança é um privilégio de filhos. Orar é um privilégio de filhos. Em Cristo nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Queridos, orar é um privilégio dos santos. E são santos aqueles que estão em Cristo Jesus. Orar é um privilégio de filhos. E são filhos de Deus aqueles que creem, estão em Cristo Jesus. Ou seja, eu e você precisamos entender que em Cristo nós somos, sem Cristo não somos. Em Cristo nós somos, sem Cristo nós não somos. Quem lembra dessa mensagem? Em Cristo nós somos, sem Cristo não somos. É por causa de Cristo Jesus que nós podemos entrar com confiança diante do trono da graça e dizer: Pai Celestial. Nós podemos entrar como os santos diante do trono da graça, sabendo que não seremos condenados. E podemos falar com Deus, sabendo que Ele é nosso Pai Celestial. Por isso o título dessa mensagem hoje é O Privilégio de Orar. O privilégio de orar. Queridos, orar é um privilégio. Eu estou dizendo para você o seguinte: eu e você somos privilegiados. Eu e você somos privilegiados. Muitas pessoas pensam: se eu conhecesse fulano, se eu conhecesse ciclano, se eu tivesse acesso a tal pessoa, talvez os meus pedidos, as minhas necessidades fossem supridas. Mas queridos, eu e você somos privilegiados. Eu e você, por causa da obra de Cristo Jesus, nós podemos fechar os nossos olhos e dizer: Pai Celestial. E os ouvidos dele estão abertos, os olhos dele estão sobre nós, a boa mão dele quer nos abraçar. Queridos, não importa quem você queira conhecer nesse mundo, nunca vai ser tão importante quanto poder fechar os seus olhos e dizer: Pai Celestial. Pai Celestial. Você tem acesso àquele que criou todas as coisas, que nada funciona e as palavras do seu poder sustenta todas as coisas. Nada se move se Ele não permitir, nada cai se Ele não permitir, nada se levanta se Ele não permitir. É Ele quem exalta, é Ele quem derruba, é Ele quem governa, é Ele quem domina sobre todas as coisas, Ele é soberano. E eu e você podemos fechar os nossos olhos e dizer: Pai Celestial. É um privilégio. É um privilégio dos santos, é um privilégio da nova natureza, é um privilégio dos filhos de Deus. Eu e você temos o direito, a vantagem, a prerrogativa, algo que é válido apenas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Queridos, orar é um apanágio concedido aos filhos de Deus, é uma regalia da nova criação. Eu e você somos privilegiados. Podemos fechar os olhos e ter comunhão com Deus. É por isso que é tão importante falarmos sobre oração. Vamos conversar um pouquinho a respeito de oração, e o primeiro ponto dessa mensagem é: orar é posição. Vamos repetir todos juntos? Orar é posição. Queridos, orar é saber aonde eu estou antes de qualquer coisa. Eu preciso estar em uma posição para poder orar. Vamos estudar um pouco mais sobre isso. A carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16 ao 18, nos ensina o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. E aqui ele diz essa frase que eu quero dar ênfase: muito pode, por sua eficácia, a súplica, a oração do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Queridos, olha o que ele está nos ensinando, que a oração do justo é poderosa, é eficaz. A súplica, muito pode em sua eficácia, a súplica, a oração de um justo. E ele dá um exemplo de um justo chamado Elias. E Elias orou e não choveu durante 3 anos e 6 meses. Durante 3 anos e meio não choveu. Essa é a autoridade da oração de um justo. E depois, somente mediante a palavra dele, voltou a chover. Essa é a eficácia da oração de um justo.
Em outra versão, Tiago capítulo 16, aquele pedaço sobre a súplica, a oração diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A oração de um justo é poderosa e eficaz. Isso significa que oração também é um privilégio dos justos. A oração de governo é um privilégio dos justos. Poder declarar e ter certeza que essa oração é poderosa e eficaz é um privilégio daqueles que são considerados justos. Quem é o justo? Justo é aquele que está no estado perfeito, que está posicionado no lugar que deveria estar, que é como deveria ser. Esse é o justo. A Bíblia nos ensina que todos nós que cremos em Cristo Jesus fomos justificados pela obra dele. Nós fomos justificados, nós fomos feitos justos, ou seja, nós somos como deveríamos ser. Nós estamos posicionados no lugar certo. Ele diz também que Elias era homem como nós. Como nós quem? Porque Elias não é um profeta do Antigo Testamento. Então quando ele fala que Elias era homem como nós quem? A carta de Tiago foi escrita a judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Ou seja, cristãos. Ou seja, pessoas que sabiam quem era Elias porque eram judeus. Eles conheciam a história do povo de Israel. Eles conheciam quem era o grande profeta Elias. Eles sabiam, queridos, que Elias, ele não passou pela morte. Elias não morreu. Elias foi arrebatado aos céus. Passou uma carruagem de fogo e atrás daquela carruagem um redemoinho. E aquele redemoinho levou Elias aos céus. A capa dele caiu e nunca mais se viu Elias. Ele foi arrebatado aos céus. Eles conheciam essa história, mas por terem se convertido ao cristianismo, eles também sabiam o que nós somos agora, como uma nova criação em Cristo Jesus. Eles também sabiam que em Cristo Jesus somos santos, somos filhos, somos justos. E quando Tiago diz assim, Elias era homem como nós, ele está dizendo o seguinte: Elias era justo assim como eu e você. Queridos, pode alguém que não é justo entrar nos céus? Não. Elias foi arrebatado. Então Deus o considerou justo. Como é que Elias poderia ser justo? Também não sei. Eu sei que você imaginava, agora vem uma grande revelação, também não sei. Eu sei que foi considerado. A Bíblia nos ensina que alguns homens no Antigo Testamento foram considerados justiça de Deus. Por exemplo, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Elias foi arrebatado aos céus, ele entrou nos céus, ou seja, ele tinha uma posição de justo. Você está entendendo isso? Aqueles que são justos podem ser arrebatados. Quantos justos nós temos aqui? Queridos, em breve, muito em breve, nós encontraremos Ele nas alturas. Em breve, muito em breve, seremos arrebatados. Em breve, muito em breve. Está chegando esse dia. O justo pode subir. O justo pode chegar. Por isso, Tiago está dando um exemplo. A oração do justo é poderosa e eficaz. E ele, inspirado pelo Espírito Santo, usou o exemplo de Elias. Elias foi considerado justo. Diga assim comigo, se você sentir liberdade: eu sou a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Queridos, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Queridos, nós fomos posicionados em um novo lugar. Nós somos justos, nós somos como deveríamos ser. Nós estamos em Cristo Jesus. A questão é que o texto está falando sobre a oração do justo. E o exemplo dado pelo Espírito Santo é Elias, homem como nós. E o exemplo revela que ele orou com fervor. Queridos, como diz que Elias é homem como nós podemos entender duas coisas. Porque ele fala da eficácia da oração desse homem. Então nós podemos entender Elias sendo justo como nós, mas nós podemos entender também que assim como foi a oração de Elias, a nossa oração pode ser também. Ah, você não entendeu.
Assim como Elias foi considerado justo como nós, a nossa oração pode ser considerada como a oração de Elias foi. Queridos, esse homem, ele orou e ficou 3 anos e meio sem chover. Ele exerceu autoridade até mesmo sobre a chuva. Ele exerceu autoridade até mesmo sobre essa criação. Queridos, essa é o poder, essa é a eficácia da oração de um justo. E quando ele diz, homem como nós, ele diz, você também pode orar dessa forma. Queridos, olha o poder, olha a eficácia da oração de um justo. De alguém que está posicionado no lugar certo. A Bíblia nos ensina que Elias orou com fervor. O que será que é orar com fervor? Será que é orar com muita energia? Gritando? Não, Deus, agora eu decreto, é assim, eu recebo, eu digo, eu peço. Será que é orar sapateando, rodopiando? Será que é orar no monte? Será que é orar no vale? Será que é orar, como será que é orar? Com muita intensidade, repetindo muitas vezes as mesmas coisas? Será que é isso, orar com fervor? Gritando? Será que é isso? Com certeza não. Orar com fervor é orar posicionado. A Bíblia nos ensina, a palavra grega para fervor é proseuche. E proseuche significa lugar separado ou lugar apropriado para oração. Elias orou a partir de um lugar apropriado para a oração. Não é qualquer lugar que você pode orar. Você tem que estar em um lugar apropriado para a oração. Queridos, a nossa posição de justiça é o lugar apropriado para orarmos. A nossa posição em Cristo Jesus é o lugar apropriado para orarmos. Elias orou dessa posição e até a chuva obedeceu. Ele estava governando. Oração se faz posicionado e nosso lugar de justiça é Cristo Jesus. Nosso lugar de governo é Cristo Jesus. Queridos, é isso que significa orar em nome de Jesus Cristo. Orar em nome de Jesus não é um amuleto, não é uma reza, não é um fim de oração. Ah, Jesus, é assim, 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 em nome de Jesus, amém. Não é isso. Ora em nome de Jesus aqueles que têm consciência da posição que ocupam, de que eles estão em Cristo Jesus, de que eles são santos por causa de Cristo Jesus, de que eles são filhos por causa de Cristo Jesus, de que eles são justos por causa de Cristo Jesus, de que eles são amados por causa de Cristo Jesus, que eles são perfeitos em Cristo Jesus, que por causa de Cristo Jesus eu sou o que Deus diz que eu sou. Esses que têm a consciência de que estamos em Cristo Jesus estão posicionados no lugar certo e a partir desse lugar nós oramos. A partir desse lugar nós declaramos. Sabia que você pode orar em nome de Jesus Cristo? Você pode orar em nome de Jesus Cristo. Orar em nome de Jesus Cristo é ter a consciência de que estou posicionado nele, de que ele me fez assentar em Cristo Jesus nas regiões celestiais. De que eu só posso ser encontrado e achado em Cristo Jesus, de que Cristo Jesus é o meu lugar seguro. E se eu tenho essa consciência, eu me coloco nessa posição chamada Cristo Jesus, e a partir daqui eu digo, Pai Celestial, a partir daqui eu oro, a partir daqui eu declaro, a partir daqui eu governo. Queridos, orar em nome de Jesus é ter a consciência de que estou posicionado nele. Não é de acordo com os meus méritos, é de acordo com os méritos de Cristo Jesus. Eu sei que eu sou santo e aceito diante da presença do trono da graça, não porque eu me fiz santo, mas porque Jesus Cristo me fez santo. É por causa dos méritos dele que eu oro e não pelos meus. Não adianta eu ficar 7 dias indo orar no monte e achar porque eu fiz isso, Deus agora vai ouvir a minha oração. Não, isso não é orar em nome de Jesus. Isso é orar em nome do seu próprio nome, da sua própria obra, da sua própria força. Orar em nome de Jesus é saber que eu só posso orar e falar com meu Pai Celestial por causa dos méritos de Cristo Jesus, porque eu estou escondido em Cristo Jesus. Isso é orar em nome de Jesus. Por isso, quando nós terminamos uma oração e dizemos, em nome de Jesus é que nós oramos. Em nome de Jesus, amém.
essa frase revela que eu e você entendemos que é pelos méritos de Jesus que nós estamos orando e dizendo aquilo que estamos fazendo, aquilo que estamos falando. Jesus então, ele aparece e ele diz: tudo que pedirem ao Pai, em meu nome, o Pai lhes concederá. Jesus disse: tudo que pedirem em meu nome, o Pai lhes concederá. Isso significa que eu posso pedir qualquer coisa então? Não. Eu posso pedir qualquer coisa que o Pai vai conceder? Não. Não é assim. Tem coisas que não são mais para nós. E não adianta pedir, porque não está em Cristo Jesus. Não faz mais parte de você. Ontem eu estava lá no retiro, e eles cantaram uma música, e eu vi o pessoal cantando, animado e tal. Eu falei: nossa, letra diferente, né? Da onde tiraram isso? Por que estão cantando isso? E eu vi o pessoal cantando, eu cheguei para uns 2, 3 depois, eu falei assim: nossa, boa essa música, né? Eles: muito boa, muito boa. Eu falei: boa para cantar com Moisés, né? Na velha aliança, no tempo antes da cruz, para cantar sem Jesus. Queridos, tem coisas que não são para nós mais. Tem coisas que nós precisamos cantar em Cristo Jesus, nós precisamos falar em Cristo Jesus, tudo o que pedirem em meu nome. Quando Jesus diz assim, em meu nome, Ele limita as orações somente àquilo que condiz com a verdade, as orações somente àquilo que condiz com Cristo Jesus. Fora de Cristo Jesus, Deus não responde. Existe corrupção em Cristo Jesus? Não. Então adianta você orar pedindo o marido da outra? Não existe adultério em Cristo Jesus. Adianta você orar declarando que a posição, o cargo do seu colega de trabalho vai ser seu? Não existe feitiçaria, manipulação em Cristo Jesus. Não adianta declarar: a posição do meu chefe vai ser minha um dia. Não existe corrupção em Cristo Jesus. Nós temos que orar aquilo que está em Cristo Jesus. Adianta pedir algo que não está em Cristo Jesus? Não. Não existe corrupção em Cristo Jesus. É por isso que eu e você precisamos conhecer o que está em Cristo para poder orarmos. Não adianta falar as coisas e pedir as coisas que não estão de acordo com Cristo Jesus. Quando Ele diz, orarem e pedirem em meu nome, Ele limita as orações àquilo que condiz com a verdade. Nós precisamos conhecer a Cristo Jesus, a verdade que está em Cristo Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Queridos, Ele é a verdade. Nós encontramos a palavra da verdade somente em Cristo Jesus. Nós precisamos conhecer a Cristo Jesus para saber a posição que nós estamos e para orarmos aquilo que condiz com a nossa nova posição em Cristo Jesus. Oração, queridos, não parte da alma, oração parte do Espírito. E como nós conhecemos a Cristo Jesus? Nós conhecemos a Cristo Jesus pelo Espírito. No Evangelho de João, capítulo 16, versículos 13 ao 14, a Bíblia nos ensina o seguinte: porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Queridos, o Espírito Santo não te guia no certo e errado, o Espírito Santo não te guia nos teus desejos, o Espírito Santo não te guia naquilo que você quer executar, o Espírito Santo te guia na verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, Ele glorificará a Jesus Cristo, porque vai receber do que é meu e anunciará isto a vocês. Perceba, Jesus está nos ensinando, o Espírito Santo nos guia na verdade, o Espírito Santo só fala de um assunto, o Espírito Santo só fala de Jesus Cristo. Se você perguntar, Espírito Santo, o que eu vou comer hoje? Ele vai falar Jesus Cristo. Se você falar, Espírito Santo, o que eu vou fazer hoje? Ele vai falar Jesus Cristo. Espírito Santo, para onde eu vou agora? Ele vai falar Jesus Cristo. O Espírito Santo não fala de outro assunto. Ele fala a respeito da verdade. Ele fala a respeito de Jesus. Ele glorifica apenas a Jesus. Ele nos guia, Ele nos ensina. Queridos, nós precisamos conhecer a verdade em Cristo Jesus para podermos orar. O Espírito Santo da verdade nos ensina sobre Jesus Cristo através da palavra. Oração é estar posicionado em Cristo e falar sobre a verdade que nele
está. Oração é estar posicionado em Cristo, porque a oração do justo é poderosa e eficaz. E justo é aquele que está posicionado em Cristo. A oração é estar posicionado em Cristo e falar sobre a verdade que está em Cristo. Isso é oração. Por isso o segundo ponto dessa mensagem é: orar é declarar a verdade. Vamos ler todos juntos? Orar é declarar a verdade. Orar é posição e orar é declarar a verdade. Por isso oração é posição e palavra de Deus. Oração é posição, é eu saber que estou em Cristo Jesus, que eu sou santo em Cristo Jesus, que eu sou filho em Cristo Jesus, que eu sou justo em Cristo Jesus, e palavra de Deus. Isso é orar. Tem uma passagem bíblica que conta a história de um jovem chamado Eutico. É uma história que aconteceu com o apóstolo Paulo. E eu quero usar essa história então para ilustrar um pouco a diferença entre aquilo que dizemos e aquilo que a verdade diz. A Bíblia nos ensina em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 7 ao 12, a seguinte história. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até meia-noite. Paulo começou a falar às 7h30 e ele passou meia hora, não parou de falar, passou 2 horas, não parou de falar, passou um tempão, não parou de falar. Quando era meia-noite, ele ainda estava falando. Ele se prolongou e havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, um jovenzinho chamado Eutico, que estava sentado numa janela, estava ouvindo a mensagem de Paulo, adormeceu profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo. Queridos, quando você dorme aqui, eu estou pregando, eu não fico chateado. Teve gente que dormiu até quando Paulo estava falando. Fica à vontade, só não caia. Um jovem chamado Eutico estava sentado na janela, adormeceu profundamente e caiu. Vencido pelo sono, ele caiu do 3º andar abaixo. Ele caiu da janela do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo parou de pregar, desceu até onde ele estava, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. E lhes falou ainda há muito tempo, até o amanhecer. Ele desceu, ressuscitou o menino, não deu bola para aquilo, voltou para o palco lá e começou a falar. Voltou a pregar até o amanhecer. Ele tinha que viajar de manhã bem cedo. E ele não falou assim: pessoal, eu vou dormir, eu estou cansado. Ele falou: eu sei que essa é a última mensagem que eu vou pregar para vocês. Então eu vou gastar o maior tempo, a maior energia que eu puder para abençoar as suas vidas. E ele falou até o amanhecer. E quando amanheceu, ele não foi dormir, ele foi viajar. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. A palavra de Paulo naquele dia e aquela ação que ele teve, aquela atitude que ele teve, aquela palavra que ele deu, declarada sobre aquele menino chamado Eutico, trouxe conforto ao coração daquelas pessoas. Quando declaramos a palavra da verdade, as pessoas se sentem confortáveis. Confortáveis. Mas o que eu quero mostrar nessa história é que aquele menino havia morrido, ele havia caído do 3º andar, e todos, sem exceção, todas as pessoas que estavam ali disseram: ele morreu. Todos tinham um só diagnóstico. Eles viram aquele menino e disseram: está morto. Todos eles viram a situação e disseram: não tem mais jeito. Todos eles viram aquela situação e disseram: agora acabou para ele. É o fim, ele está morto. Mas Paulo parou a sua mensagem, foi até ele, abraçou-o e disse: não fiquem alvoroçados. Queridos, nós ficamos alvoroçados quando começamos a perceber demais as coisas com os nossos olhos naturais.
O diagnóstico que eles tinham tido era o que os olhos deles estavam mostrando sobre as circunstâncias. Eles viram e disseram, morreu. Eles ouviram uma notícia e disseram, acabou. Eles sentiram algo ruim e falaram, é assim, não tem mais jeito, acabou. E todos eles diziam, acabou, morreu. Não tem mais jeito, por causa daquilo que eles estavam vendo. Mas Paulo não foi guiado pelos seus sentidos. Paulo foi guiado pela verdade. E ele descendo até aquele garoto, ele disse, nele está a vida. Olha o que diz essa outra versão, Atos 20:10. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando disse, não vos perturbeis, não fique alvoroçado, não se perturbe, que a vida nele está. Enquanto todos diziam, morreu, não tem mais jeito, todos estavam perturbados, todos estavam alvoroçados. Queridos, Paulo estava dizendo, ei pessoal, os olhos de vocês têm enganado vocês. Aquilo que você tem visto nos jornais, aquilo que você tem visto nas redes sociais, as notícias que têm chegado aos seus ouvidos, aquilo que os economistas têm dito, aquilo que as pessoas têm falado, aquilo que o médico disse, está alvoroçando, perturbando você. Você está sendo enganado pelos seus próprios olhos, você está sendo enganado pelos seus ouvidos. Paulo diz, não fiquem alvoroçados. Eu tenho uma verdade para declarar neste lugar, o Espírito de vida nele está. Foi isso que Paulo fez. Nele está a vida. Nele não está o espírito de morte, nele está o espírito de vida. Queridos, depois dessa situação, eu tenho certeza que Paulo gravou essa experiência com ele. Porque em Romanos, quando ele está escrevendo a sua carta aos Romanos, em Romanos capítulo 8, ele nos ensina o seguinte, Romanos 8, versículos 10 e 11. Se porém Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês. Queridos, existe alguém que está passando por alguma enfermidade, existe alguém que está passando por alguma dor, conhece alguém que está enfermo, está no hospital, faça um sinal com a sua mão. Queridos, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, habita e vivifica o seu corpo mortal. Nós declaramos saúde divina sobre você nesse exato momento. É assim, isso é a verdade. A sua dor, o seu sintoma, o que os médicos disseram, não é a verdade. Não fique alvoroçado, não fique perturbado. A verdade sobre você é o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, habita e vivifica o seu corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Isso é seu, essa saúde é sua. Nós precisamos aprender a declarar aquilo que é verdade. Aquilo que está em Cristo, que nos foi revelado pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, não fale aquilo que você está vendo, fale da verdade que está em Cristo Jesus. Sabe, queridos, se for para dizer o que todo mundo está dizendo, fique quieto. Fique quieto. O filho da fulana é um drogado mesmo, não tem jeito, fique quieto. Se for para dizer o que todo mundo está dizendo, cale a boca. Fique quieto. Eu acho que o ciclano, o casamento deles lá não vai mais dar certo, não. É o fim. Fique quieto. Se for para dizer o que todo mundo está vendo e dizendo, seus olhos estão te enganando. Fique quieto. Fique quieto. Eu lembro quando eu era criança, e minha mãe sempre me dizia, Rômulo, se você não tem nada de bom para dizer, fique quieto. Não fale. Se você não tem palavras boas para dizer, não fale. Não fale, fique quieto. Queridos, o poder está na boca, o poder da vida e da morte. Aqueles que gostam de usar a língua vão comer desse fruto. Se você ficar declarando morte, é disso que você vai comer. Se você declarar a vida, é isso que você vai viver. Paulo não deu ouvidos àquilo, não deu valor àquilo que os olhos dele estavam vendo. Paulo deu valor à palavra de Deus, à verdade que estava em Cristo Jesus.
E ele disse: o Espírito nele está. O Espírito de vida está nele. No final do ano passado, eu, a Luísa, as crianças, nós tivemos a oportunidade de viajar e ficamos morando fora durante 3 meses. Ficamos morando nos Estados Unidos durante 3 meses. E aí, nos tempos de oração, nos tempos de ministração, nos tempos que eu tinha ali com Deus, nesse tempo de viagem, eu comecei a pensar nessa frase: se eu não tenho algo de bom para falar, fique quieto. Então eu não vou falar mais nada. Porque quantas vezes você se pega murmurando? Quantas vezes você se pega reclamando? Quantas vezes você pega condenando as coisas debaixo de um juízo, de palavras de juízo? Não tem mais jeito. Vai falir. É o fim. Não vai dar certo. Eu não consigo. Mas é difícil demais. Foi feito para me maltratar. Foi feito para não deixar a gente avançar. Foi feito para... E nós ficamos colocando essas desculpas, achando que isso é bonito de falar. E eu fui pensando em coisas e frases que eu dizia, e eu comecei a orar. Falei: Espírito Santo, eu vou ficar quieto. Não falo mais. Não falo mais. Eu quero parar de falar. Porque muitas vezes nós condenamos as coisas debaixo de palavras de morte. E a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Mas então, conversando com o Espírito Santo, eu comecei a aprender que, na verdade, Ele não quer que eu fique quieto. O Espírito Santo, ele começou a falar: Romulo, eu não quero que você fique quieto. Eu quero que você fale muito. Eu quero que você não pare de falar. Mas eu quero que você fale a verdade. Eu quero que você fale aquilo que está em Cristo Jesus. Eu quero que você fale palavras de vida. Eu quero que você pregue o Evangelho, as boas novas. Eu quero que você anuncie aquilo que o Senhor Jesus Cristo já nos entregou. Eu quero que você anuncie a vida abundante, a vida eterna em Cristo Jesus. Não pare de falar, Romulo. Não pare de falar. Queridos, eu acredito que Ele está dizendo a mesma coisa para mim e para você. Queridos, não fiquem quietos. Eu quero que vocês declarem a verdade. Queridos, Ele quer colocar um novo cântico nos seus lábios, deixar aquela reclamação, aquela murmuração, aquele pessimismo, aquela vida de dizer que está morto, que não dá mais. Ele quer trocar essas palavras por palavras de vida, palavras de bênção, palavras de avanço, palavras de sucesso, palavras de abundância. Ele quer tocar nos seus lábios com uma brasa viva, para que você comece a dizer a verdade, proclamar aquilo que está em Cristo Jesus. Chegou o tempo de começarmos a declarar a verdade. Anunciarmos a verdade, falarmos a verdade a respeito das coisas, dizemos a palavra de Deus, anunciarmos aquilo que está escrito. Oração é posição e palavra de Deus. E palavra de Deus. Ao declarar a palavra da verdade, eu tenho autoridade sobre as trevas, por exemplo. Jesus nos ensina no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 10 e 11. Então Jesus lhe ordenou a Satanás: vai embora, Satanás. Queridos, muitas vezes nós ficamos ali: Deus expulsa o diabo da minha vida, tira. Quer saber? Ele não vai expulsar. Ele não vai mandar embora Satanás da sua vida. Ele não vai mandar embora a enfermidade da sua vida. Não vai. Não adianta ficar orando assim. Quem é que disse vai embora? Jesus disse: Deus manda Satanás embora? Ou Jesus disse: Satanás, vá embora? Foi Jesus quem disse. E Ele não disse só assim: vá embora. Ele diz: vá embora. Por quê? Está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e preste culto somente a Ele. Satanás, você pode vir na minha direção, e você pode achar que eu vou me prostrar diante de você, você pode achar que eu vou me render à sua mentira, mas eu estou dizendo para você nesse instante: Satanás, vá embora, porque está escrito que eu adoro somente ao Senhor meu Deus. Eu jamais me curvarei diante das suas mentiras, eu sempre me curvarei diante da verdade que está em Cristo Jesus. Somente a Ele eu prestarei culto, somente a Ele. E o texto continua dizendo: com isso o diabo deixou Jesus, ele saiu daquele lugar, ele abandonou a presença de Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Queridos, quando nós declaramos a palavra, declarar a palavra, a verdade, é declarar aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada.
É declarar aquilo que Deus nos entregou na Bíblia Sagrada. Isso é declarar a verdade. Isso é anunciar. Isso é dizer o que está escrito. E quando nós declaramos a verdade, as trevas têm que bater em retirada. Elas têm que sair das nossas vidas. Declaração da palavra é ter autoridade sobre as trevas. E olha o que acontece quando as trevas saem das nossas vidas. Mateus capítulo 12, versículo 28. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Aonde as trevas saem, o reino de Deus é estabelecido. Quando nós declaramos a palavra, o que está escrito, as trevas têm que bater em retirada. E o que fica, o que é estabelecido, é o reino de Deus. Quantos de vocês querem ver o reino de Deus sendo estabelecido nas suas vidas? Quantos de vocês querem ver o reino de Deus sendo estabelecido nos seus negócios, na sua família, no seu ministério, na sua igreja, aonde você frequenta? Quantos de vocês querem ver o reino de Deus sendo estabelecido? O reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito. Se você quer ver isso, não diga aquilo que você está vendo, anuncie, declare a palavra da verdade que está em Cristo Jesus, e as trevas têm que sair, e o reino será estabelecido neste lugar. A palavra é luz que vence as trevas e revela o reino. Se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou até vocês o reino de Deus, disse Jesus. Onde declaramos a verdade, onde dizemos o que está escrito, onde falamos aquilo que está em Cristo Jesus, as trevas se retiram e o reino de Deus é estabelecido. Meu irmão, minha irmã, vocês são privilegiados. Porque vocês são santos em Cristo Jesus, vocês são filhos em Cristo Jesus, vocês são justos em Cristo Jesus, vocês conhecem a palavra em Cristo Jesus, e vocês podem orar, declarar essa verdade. Você pode orar e declarar a verdade que está em Cristo Jesus sobre todas as áreas da sua vida. Querido, se você sentir liberdade, diga assim comigo. Vamos declarar algumas verdades sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. Diga assim: Satanás, solte a minha família. A minha casa, os filhos são herança do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Vamos declarar algumas palavras sobre a igreja. Satanás, solte os meus irmãos. A igreja é coluna da verdade. Os membros são edificados pela palavra, praticam a comunhão do Espírito Santo, o amor fraternal, revelam a Cristo Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Vamos declarar algumas palavras sobre os seus negócios. Diga assim: Satanás, solte os meus negócios, os meus estudos, aquilo que eu faço. Meus negócios produzem fruto segundo a sua espécie. Meus negócios produzem a 100 por 1. O Senhor, de acordo com a sua gloriosa riqueza, em Cristo Jesus, já supriu todos os meus negócios. Vamos declarar algumas verdades sobre as nossas capacidades de fazer as coisas. Diga assim: Satanás, saia da minha vida. Tudo que faço, prospero. As minhas folhas não murcham, eu não desisto, eu dou fruto na extração própria. Tudo posso naquele que me fortalece. A minha capacidade vem do Senhor. Eu sou cooperador de Deus, eu sou cooperador do Evangelho, eu sou cooperador em Cristo Jesus. Assim é sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus negócios, sobre a minha igreja. Assim é, em um nome de Jesus. E todos dizem amém, amém, amém. Aleluia. Continuem abençoados.